Capítulo 155, Matriz de Matança em Miniatura Fogo Trovão. Tradução, Clão Revisão, Zezim. Desde que os ofende, o que está feito, não é grande coisa. O Yangjiwa pode ser um pouco complicado de lidar, mas não tenho medo da Associação de Comércio dos Aliados. Afinal, a Associação de Comércio dos Aliados era apenas uma organização civil. Era verdade que eles tinham uns bolsos muito profundos de recursos e uma longa história, mas eles ainda precisavam cumprir as regras do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Mas o Yangjiwa era diferente. Mesmo que ele seguisse as regras do Palácio Marcial dos Sete Mistérios na superfície, ele poderia secretamente tentar matá-lo. Se a Associação de Comércio dos Aliados quisesse assassiná-lo, então isso provocaria a indignação total do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Quinzia nunca deixaria isso acontecer. O único resultado seria que a Associação de Comércio dos Aliados encontrasse um desastre apocalíptico. Mas se o Yangjiwa quisesse assassiná-lo, então essa era uma história diferente. O Yangjiwa tinha o apoio de um ancião do Vale dos Sete Mistérios. Enquanto ele não deixar nenhuma prova, nem mesmo Quinzia poderia tocá-lo, e ele finalmente teria que descartar o assunto. Eu devo ter cuidado com o Yangjiwa. Antes de ter a força para resistir a ele, devo sair o mínimo possível. Minha principal prioridade agora deve ser aumentar minha força. Como Lin Ming pensou nisso, tirou 2 itens de seu anel espacial, a conta perversa do fogo trovão e o cogumelo Lingzi vermelho sangue. Ele não estava com pressa para consumir o cogumelo Lingzi vermelho sangue. Antes, quando tomara a pílula da medula do dragão dourado carmesim e a pílula da serpente ouro avermelhado, havia algumas toxinas de pílula que ficaram em seu corpo. Ele precisava cultivar por um longo período de tempo e refinar completamente as impurezas do seu corpo e esperar que sua verdadeira essência se estabilizasse antes de poder consumir o cogumelo Lingzi vermelho sangue e absorver completamente seus efeitos. Quanto à conta perversa do fogo trovão, embora fosse um item de uso único, seu poder não parecia pequeno e obviamente era valioso. Lin Ming olhou para esta conta. Ele queria procurar por pistas que indicassem como usá-lo. A conta era como um longani e tinha uma cor azul gelada. Tinha uma superfície extremamente fria e estava gelada na mão dele. Ele não conseguiu discernir nada especial sobre isso. Longans ou longanas são frutas usadas frequentemente em sopas, lanches, sobremesas e comidas agridoces na Ásia Oriental. Lin Ming investigou cautelosamente a conta com a força da sua alma. Assim que ele começou a sondar, sua mente mudou-se. Milímetros. Formação de matriz. Na conta perversa do fogo trovão era uma miríade de runas densas. Estes eram símbolos de matrizes. Os símbolos de inscrição pareciam não se unificarem em uma formação de matriz completa, parece pertencer a milímetro, eu vejo, entendo. Nas memórias de Lin Ming sobre as formações de matrizes, havia mais do que o único tipo que envolvia símbolos de inscrição. A segunda vez que Lin Ming entrou no espaço infinito do cubo mágico, ele absorveu o fragmento de alma de um poderoso mestre de matrizes antigas. Lin Ming tinha selado completamente as memórias de formação de matriz deste mestre e não as havia estudado. O principal motivo para isso era simplesmente que seu cultivo era muito baixo e ele não tinha a capacidade ou o dinheiro para criar essas grandes matrizes. O plano original era esperar até chegar ao reino Xiantian para começar a estudar novamente as memórias de formação de matrizes, mas agora, depois de ter visto a conta perversa do fogo trovão, Lin Ming encontrou algo que o surpreendeu. Então, uma formação de matriz também pode ser usada assim. Murmurou Ming, enquanto olhava para a conta perversa do fogo trovão. Ele entendeu que esta conta perversa do fogo trovão era, em essência, uma matriz de matança fogo trovão altamente comprimida. Lin Ming pensou originalmente que uma formação de matriz deveria ser arranjada de maneira ampla e só poderia ser usada passivamente.
Uma pessoa tinha que entrar na formação da matriz antes que ela pudesse exibir o seu poder extraordinário. Mesmo as memórias de formação de matrizes do poderoso ancião do reino divino também eram assim. Esse poderoso ancião sabia muitas variedades diferentes de formações de matriz complexas. Se elas tivessem que ser classificadas, elas seriam matrizes de aprisionamento, matrizes de matanças, matrizes ilusórias, matrizes de selagem e assim por diante. A função de uma matriz de aprisionamento era atrapalhar o inimigo dentro, uma matriz de matança era matar um inimigo, uma matriz mágica e ilusória era deixar um inimigo se perder em um país de sonhos sem fim para que eles nunca pudessem despertar ou arruinar seu estado mental e uma matriz de vedação era fazer selos. Lin Ming nunca soube que uma formação de matriz poderia ser condensada em uma conta tão pequena e depois atirada a outros para atacá-los. Se a conta continha uma matriz de morte, poderia matar pessoas. Se contiver uma disposição ilusória, isso causaria a outra parte ser cercada por inúmeras ilusões fantasmagóricas. Durante uma batalha, mesmo que houvesse uma grande disparidade de força entre duas partes, se a mais fraca lançasse uma conta poderosa como esta, provavelmente mudaria a maré da batalha. Que ideia criativa! Como Lin Ming estudou as formações da matriz dentro da conta, ele não podia deixar de elogiar o Vale dos Sete Mistérios. O Vale dos Sete Mistérios tinha um legado que datado há 600 anos atrás. A seita foi fundada por 7 indivíduos, cada um com várias habilidades e pontos fortes, incluindo um que especialmente estudou formações de matrizes. Claro, não era necessariamente apenas o Vale dos Sete Mistérios que haviam inventado este método engenhoso, era provável que isso estivesse espalhado por todo o continente da queda do céu. Esta foi a primeira vez que Lin Ming descobriu algo que não foi encontrado no reino divino. Qualquer plano não pode ser subestimado, mesmo que eles tenham uma história curta. Afinal, nessas dezenas de milhares de anos, quem sabe quantos gênios surgiram. Mas, é claro, essa conta não é necessariamente algo que não pode ser encontrado no reino divino. Era muito possível que o poderoso ancião mestre de matriz ainda não tivesse aprendido. O reino divino era incomparavelmente vasto e seus legados e heranças eram incontáveis, não aprender algumas coisas era inevitável. Por causa dessa conta, Lin Ming começou a se fundir cuidadosamente com as memórias de formação de matrizes desse ancião mestre de matriz. Essa integração levou toda a noite e durou até o final da manhã seguinte. Foi só então que Lin Ming finalmente organizou todas as informações detalhadas. Então é assim. Nesta conta, o fogo e o trovão são separados um do outro. Se fossem preparadas com um pouco de verdadeira essência, o fogo e o trovão se cruzariam e isso explodiria. Se alguém não entende como usar isso, é muito provável que eles simplesmente se explodam. A energia contida nesta minúscula conta é extremamente potente. Se explode-se ao lado de um artista marcial no período de condensação do pulso, eles morreriam. Não é de admirar que o Yang Jua me deu um olhar estranho quando peguei esta conta. Ele estava ansioso para eu me matar na explosão. Com a fusão das memórias, Lin Ming tornou-se completamente claro sobre os papéis e funções dos diferentes símbolos na formação da matriz na conta. Ele até teve um certo grau de certeza de que ele poderia produzir uma réplica conta perversa do fogo-trovão. Claro, o que ele produzisse teria um efeito muito mais fraco, na melhor das hipóteses, poderia lidar com um artista marcial no estágio de F treinamento das vísceras. A complexidade de uma formação de matriz é muito maior do que a dos símbolos de inscrição. Se eu quiser alcançar algumas conquistas na formação de matrizes e produzir uma conta que tenha um poder de ataque maior do que o meu, então terei que colocar uma quantidade extensa de tempo e energia. Agora estou com pouco tempo, então eu vou ter que deixar esta formação de matriz para mais tarde. Embora tenha inveja do poder das diferentes contas possíveis, essas coisas ainda não poderiam aumentar diretamente sua força.
Como ele precisava gastar uma enorme quantidade de tempo para estudar as complexidades, Lin Ming atrasou isso por enquanto. Após um longo período de pesquisa, Lin Ming até encontrou algumas maneiras de melhorar a conta perversa do fogo-trovão e poderia até aumentar o poder da conta perversa do fogo-trovão por vários décimos. Claro, para completar esse tipo de melhoria, exigia que ele tivesse uma técnica de formação de matriz base que fosse alta o suficiente. No momento, Lin Ming não pode completar esta tarefa. Ele usou uma noite inteira para estudar a conta perversa do fogo-trovão. Embora ele não tivesse ganhos substanciais, a conta deu a Lin Ming uma ótima inspiração e deixando-o ver outra maneira de aumentar a eficácia no combate. Claro, a maneira mais fundamental de aprimorar a própria proeza de combate era olhar para si mesmo. A primeira coisa que Lin Ming tinha que fazer agora era consolidar o cultivo de alteração dos músculos. Além disso, ele tinha que criar um símbolo de inscrição para a lança pesada profunda e suave. Inicialmente, Lin Ming já havia selecionado um símbolo de inscrição adequado. Esta técnica de símbolo de inscrição tinha um caráter astral. O símbolo de inscrição astral não tinha nenhum atributo, mas conseguia aumentar a eficiência da verdadeira essência surpreendentemente a 50%, ao mesmo tempo que possui uma habilidade especial de inscrição, lança astral. A razão pela qual essa habilidade de inscrição era especial era porque não aumentava a força de combate de uma arma. Em vez disso, estendia o alcance de ataque de uma arma. Após a ativação da lança astral, a verdadeira essência entraria e se tornaria parte da lança. Teoricamente, enquanto a verdadeira essência de um artista marcial fosse poderosa o suficiente, a lança poderia ser infinitamente estendida. O valor dos materiais raros necessários para este símbolo de inscrição era íngreme. Embora fosse muito mais fácil do que procurar os materiais necessários para os símbolos de inscrição do corpo, não era tão fácil coletá-los em pouco tempo. Lin Ming preparou uma lista de materiais exigidos e enviou-os para a associação de inscrição. Ele usaria seu método usual e trocaria materiais raros por um símbolo de inscrição. Aqueles que queriam um de seus símbolos de inscrição teriam que trazer um material raro e precioso que ele precisasse. Cidade da Fortuna do Céu, Associação de Comércio dos Aliados. Zhang Guanyu estava deitado na cama por um dia e uma noite inteiros. Seu rosto era branco pálido como papel funerário e sua mão direita fora amputada do pulso para baixo. A menos que ele conseguisse encontrar um tesouro milagroso que pudesse regenerar um membro, ele estava destinado a ficar paralisado para sempre. No lado de Zhang Guanyu, 6 empregadas cuidavam cuidadosamente dele. De repente, as pálpebras de Zhang Guanyu se moveram. O jovem mestre despertou. As empregadas viram Zhang Guanyu acordar e imediatamente foram informar os mestres. Logo, uma senhora muito bem conservada foi ouvida trotando para dentro do quarto. Ao ver a aparência miserável de Zhang Guanyu, ela desabou e suas lágrimas eram como uma linha de contas que rolavam pelas bochechas. Esta senhora era a mãe de Zhang Guanyu e também a esposa de Zhang Fengtian. Como a primeira-dama da Associação de Comércio dos Aliados, ela era uma pessoa extremamente cruel e viciosa. Como diz o ditado, tal mãe, tal filho. A personalidade perversa e demente de Zhang Guanyu foi largamente herdada de sua mãe. Meu filho. A senhora lamentou com lágrimas. Parecia que Zhang Guanyu nem sequer ouviu os gritos lúgubres de sua mãe. Ele olhou para a mão amputada do braço direito e seus lábios tremiam tristemente. Sua mão havia desaparecido. Minha mão. A raiva de Zhang Guanyu encheu todas as fibras de seu ser e ele cuspiu um bocado de sangue fresco. Como uma pessoa extremamente arrogante, se ele sofresse um golpe tão grande, era fácil para ele se enfurecer dos danos psicológicos. Era possível que ele pudesse ficar bravo ou furioso. Não? Ainda há esperança. Eu posso cultivar o poder divino de Acácia para a 8ª camada ou encontrar algum medicamento que possa regenerar os membros. Ainda há esperança.
Zhang Guanyu cerrou os dentes loucamente e começou a girar o poder divino de Acacia. As lendas disseram que se alguém cultivasse o poder divino de Acacia para a lendária 8ª camada, era possível que os membros desmembrados renascessem. Mas, quando ele começou a exercer seu poder, ele sentiu apenas como se houvesse inúmeras agulhas esfaqueando seu corpo. Assim que ele olhou dentro de si mesmo, ele encontrou seus meridianos foram todos rasgados. Não? Zhang Guanyu soltou um rugido, sua visão ficou escura e ele imediatamente desmaiou. Como Zhang Guanyu caiu em coma novamente, sua mãe e as várias criadas foram jogadas na confusão imediata. Ouyang Jua estava de pé e seu olhar era sombrio em tudo isso. Ele entendeu, Zhang Guanyu estava agora aleijado para toda a vida. Agora que Zhang Guanyu era um lixo aleijado, metade dos planos que o trouxera para o reino da fortuna do céu foram arruinados. Agora era impossível coletar as 12 meninas de Puruyin. Era a Associação de Comércio dos Aliados que lidou com a compra e venda de criadas em vários países. Eles eram os únicos que podiam juntar 12 garotas Puruyin com o horóscopo correto. Ouyang Jua apertou o punho. Tudo isso foi graças a Lin Ming. Não só Lin Ming destruiu seus próprios bons planos, mas também arruinou o rosto que ele tinha diante de todos, ignorou seus comandos e feriu gravemente Zhang Guanyu. E o que era mais vergonhoso era que ele não tinha conseguido atacar Lin Ming e sua aura opressiva não teve efeito nele. Não havia como suportar esse insulto. Lin Ming. Definitivamente vou matar você.